Olá, o meu nome é Luciene Carriz. Eu gostaria de agradecer aos organizadores da 5ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Sociedade, Mundo do Trabalho e Escravidão. E a partir desse momento eu gostaria de compartilhar com vocês a tela do meu computador com a minha apresentação. Um minutinho. Então, o título da minha apresentação é O Passado Industrial do Bairro do Jardim Botânico, Cultura Operária e Lutas Políticas. Bom, gostaria também de acrescentar, antes de mais nada, que essa pesquisa, essa minha fala hoje, na verdade, é resultado da minha pesquisa realizada no âmbito do Departamento de História da PUC do Rio de Janeiro. Foi meu estágio de pós-doutoramento, se intitulou História do Jardim Botânico, um recanto floretário na Zona Sul Carioca, e foi publicado em 2021 pela editora Telha. Essa pesquisa ela foi supervisionada pelo professor Antônio Edmilson Rodrigues. Bom, quando se fala do Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre pensa no Jardim Botânico enquanto um bairro dos artistas, um bairro aristocrático, um bairro turístico, e nesse momento eu apresento para vocês, de um lado, o mapa do bairro, né, o mapa do Google Maps, que eu fiz um recorte, contemplando a Lagoa, o Jockey, o Jardim Botânico, a instituição, as cachoeiras, como a gente pode observar, tem várias cachoeiras, trilhas. Mas, por outro lado, eu trago também outra imagem relevante, que é sobre a Rua Jardim Botânico em 1909, para a gente ver como era um pouco não, bastante diferente do que é hoje na realidade. A Rua Jardim Botânico é uma rua mais larga, muito bem movimentada, mas naquela época, por volta de 1909, tinha a Companhia Carris de bonde que fazia o transporte e, porventura, por essa razão, o bairro aumentou a sua densidade demográfica, a sua densidade populacional também, e atraiu também as fábricas, têxteis e outros comércios para cá, para a região do Jardim Botânico. Bom, trago aqui uma outra imagem que a gente pode observar ao fundo uma fábrica. Essa é a companhia, a fábrica de tecidos Corcovado, que foi fundada em 1889. Ela foi instalada numa chácara perto de um rio. O rio também era interessante para as fábricas têxteis, era bastante relevante. No sopé da Floresta da Tijuca, no Corcovado, e às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. É uma foto tirada pelo fotógrafo oficial da cidade, Max Ferrez. E uma outra imagem, que na verdade são três, foi publicada na revista Veja, recentemente. E essa imagem me chamou a atenção, porque o jornalista chamou que parece Cuba, mas é o Rio de Janeiro da década de 50. Eu achei curioso comparar com Cuba, mas vamos lá. Bom, a primeira imagem de cima é uma das ruas da Vila Operária, que ainda existe. Essa vila existe, tem a Vila Sal e as outras vilas da Fábrica Carioca aqui. E a segunda imagem é a imagem da Fábrica Carioca. E a terceira imagem é uma imagem aérea também do bairro do Jardim Botânico, contemplando o jardim, e a gente pode ver o quanto nessa época já aumentaram as construções, os edifícios, enfim, quanto o bairro já tinha se modificado, mas ainda havia esse resquício nessa época, desse passado operário. E o estabelecimento dessas empresas, ela modificou a paisagem urbana, atraiu vários trabalhadores de vários cantos do país, e também estrangeiros, italianos, alemães, ingleses, que vieram para cá morar. E, além disso, o Jardim Botânico foi palco de grandes transformações, de muitas greves, de muitas lutas operárias, que aconteciam nas ruas, de mítines, de paradas, enfim, de comícios mesmo, que aconteceu na rua Jardim Botânico, na rua Lopes Quintas, enfim, reunindo centenas de pessoas. E aí uma matéria que só foi publicada na revista Ilustrada Careta, que é uma revista de grande circulação na época, vai falar que o Jardim Botânico é um bairro pobre. É interessante que ela vai comparar esse bairro pobre com o glamour que foi estabelecido ali com a vinda, com a criação e estabelecimento do Jockey Club. E aí eles falam que a coisa mais opulenta do local é o Jockey Club, que ocupa talvez a maior área que o próprio Jardim Botânico. É rico por fora e por dentro. Principalmente do lado de dentro, os cavalos bebem em balde de leite que faltam às crianças pobres do bairro. Né? Uma crítica social muito pertinente à época, 1947. E aqui um outro registro da Fábrica Carioca, aqui na Rua Pacheco Leão, a Fábrica Carioca, que foi instalada aqui em 1884. Bom, esse é um vestígio dessa Vila Operária, como eu falei, ela ainda existe, se transformou em muitos restaurantes, também galerias, escritórios, enfim, mas ainda há permanência de antigos descendentes, antigos operários dessa fábrica.
E essa fábrica, essa vila operária dessa fábrica, ela foi tombada em 1986, é um tombamento municipal, tá, gente? E aqui eu também trago duas imagens relevantes. De um lado, a gente tem a fábrica Corcovado por cima, e do outro lado, é uma imagem da revista Careta também, que retrata a creche Angélica, na verdade, que foi a primeira fábrica, a primeira creche de uma fábrica de tecidos aqui, que se tem registro. Então, tem essa imagem das criancinhas, que é ao lado da Capela São José, que ainda existe, mas hoje é uma outra capela, era uma capelinha, agora é uma igreja de vidro, belíssima. E quando essa fábrica Corcovado ela é desativada em 38, assim como acontece também com a fábrica Carioca, esse terreno começa a valer muito mais, então começa a ter uma especulação imobiliária muito forte, muito crescente, e eles pretendem, no primeiro momento, criar uma espécie de condomínios de casas, assim, de ruas, faz um arruamento, e aí, de um lado, eu trago para vocês como as residências serão vendidas, né? Como o Jardim Botânico, ele já começa a ser criado, assim, nessa mentalidade, nesse imaginário, né? De azulejo, de luxo, de coisas finas, enfim. É bem interessante que eu acompanhe essas notícias nos jornais, nos classificados. Como eu falei, a região da Gávea, o Jardim Botânico, que pertencia à freguesia da Gávea, foi palco de várias lutas operárias, de greves, enfim, mas também participou da greve, uma delas, não de uma greve, mas de uma revolta muito grande, muito importante, que foi a revolta da vacina, a revolta da obrigatoriedade da vacina, e os operários aqui das fábricas se juntaram e depedraram, e destruíram, e viraram os montes por conta dessa vacinação obrigatória. Além disso, as fábricas aqui, né, o movimento operário era muito forte e as greves aqui eram constantes. Não raro tem registro da participação dos operários daqui da Carioca, da Corcovado, em várias greves conhecidas como 1903, 1907, 1917, enfim, por conta da melhoria de vida, de baixos salários, enfim, a fome. E aqui a gente tem um outro retrato, duas imagens que revelam muito bem o momento da greve, aqui no Jardim Botânico. Nessas fotos a gente pode observar um número maciço de crianças, né? Nas duas imagens. São dois registros de duas greves que aconteceram aqui na região. E aí eu trago para vocês uma entrevista, infelizmente a imagem não está de boa qualidade, mas foi uma entrevista realizada por um repórter do jornal Correio da Manhã. E nessa imagem a gente vê um garotinho tem 7 anos, e ele trabalhava na fábrica, e ele diz que trabalhava na fábrica, ele trabalhava desde as 6 da manhã até muito tarde. E aí o repórter vai falar o seguinte: o excesso de trabalho, a exigência de uma atividade produtora acima das suas forças, e um salário pequeno, mesquinho, miserável, só é suficiente para enganar a fome. Então ele vai criticar, né, o trabalho infantil nas fábricas. As mulheres ganhavam menos, as crianças menos ainda também, e a exploração era notória, como se tem os registros, né? Como a gente tem nos livros de história. Mas também a gente tinha uma outra situação interessante no bairro, que além das greves, além das lutas, também tinha o associativismo cultural, que era marcado pelas festas religiosas, pelas procissões, pelas associações recreativas, que promoviam palestras, peças de teatro e bailes carnavalescos, entre outras atividades. Eu trago para vocês a figura do Haroldo Lobo. O Haroldo Lobo foi um funcionário da fábrica, ele, na verdade, nasceu numa família que trabalhou na fábrica Carioca, ele nasceu em 1910, a data está errada, e morreu em 65. E ele foi uma figura interessante porque ele foi um grande idealizador de blocos aqui no bairro, como o Bloco da Bicharada, que era um bloco ligado ao movimento operário, e além disso ele ficou conhecido na música brasileira pelas marchinhas de carnaval, como Índio que era Pito, Lalaô, e outras músicas como Tristeza, Por Favor Vai Embora, que a gente conhece na voz do Chay Rodrigues, Elis Regina aqui no Brasil, e outros. Né? Bom, essa foi a minha apresentação, espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui registrado as minhas redes sociais e o meu e-mail. Obrigada.